Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje na aula 16 do sétimo ano do ensino fundamental, a gente vai estudar os povos ameríndios, tá certo? Esse que a gente vai desenrolar ao próximos passos das nossas aulas, tá beleza? Vamos já contextualizar na tela de vocês? Contextualizando na tela de vocês o seguinte: as denominações dadas aos habitantes do continente americano começaram após a chegada dos navegadores europeus. Entre várias tentativas de nomear os povos da América estão os nativos americanos, indígena e índio, porém até hoje ainda não se sabe como esses povos chegaram ao continente. As teorias são diversas, mas a de maior aceitação indica que eles chegaram pelo estreito de Bering, localizado do norte da Ásia. Essa faixa de terra faz uma divisão entre os Estados Unidos e a Rússia. Na época de movimentação dos povos até a América, o mar estava no nível mais baixo e, graças à glaciação, desta forma, uma passagem de gelo natural foi formada entre a América e a Ásia, pela qual esta população chegou à América. Então, primeiro a gente vai ver aí como é que é essa questão dos nomes americanos, né, de nomeado. Segundo, né, como esse povo chegou, né? Como você viu aí anteriormente no texto, é a teoria mais aceitável durante aquela era migratória. Se você temos os Estados Unidos, que é aquela parte do Alasca, praticamente tem uma fronteira com a Rússia, então ali dá para passar. Segundo na era, quando estava tendo de gelo, ali fez uma camada de gelo e a galera passou ali fazendo um corredor natural, tá certo? Hoje, obviamente, não existe esse caminho, né, com esse gelo, porque já derreteu, né, óbvio. Vamos seguir. No termo índio na tela de vocês. Do lado você está vendo aí nosso querido Cristóvão Colombo, certo? E aí a nomenclatura que ficou conhecida para designar estes povos foi índio, devido a um erro feito por Cristóvão Colombo. Vocês sabem que Cristóvão Colombo, né, foi o primeiro navegador espanhol a chegar aqui, e Cristóvão Colombo achou que estava indo para as Índias, mas chegou nas Antilhas, né? Normal, Colombo não tinha GPS na época. Colombo achava que tinha descoberto as Índias, por isso nomeou desta forma os povos que encontrou no local. E por isso que atualmente as ilhas do Caribe ainda são chamadas de Índias Ocidentais. No que se refere à América do Norte, o nome dado a esses povos são indígenas da América, nativos do Alasca e as primeiras nações índios americanos e povos aborígenes. Então, esse termo Índia se dá pelo erro sem querer querendo de Cristóvão Colombo, que foi designado aí para Índia. Índia é aquela Índia que você conhece mesmo ali, lá na Ásia. Porque a Índia era especialista no comércio de especiarias. Mas a rota ali no Mediterrâneo estava dando problema. E aí, o que é que fizeram? Por que não fazer a volta ali no continente africano e chegar, né, na Índia? Aí Colombo, eu aceito o desafio. E Colombo pegou seu barquinho e foi-se embora para as Índias. Porém, entretanto, todavia, como eu disse, não tinha GPS e ele acabou errando o caminho e foi bater na América Central. Olha que legal, né, Colombo? E aí Colombo achou que estava na Índia. Colombo chegou e disse, mas que lugar diferente é esse? Só tem mato. E aí, quando Colombo chegou, saiu os índios, que ele achava que era a Índia. Ele disse, eu acho que não é que estavam, como eu disse lá na Espanha, não, que tinha toda essa questão, né, do comércio, cadê as especiarias? E aí ele notou que estava num lugar totalmente diferente do que ele imaginou, tá certo? E nesse surgimento dos povos americanos, existia sociedades aqui no continente americano. Existia, né, como agora você está vendo na tela que a gente vai acompanhar agora, existia sociedades, organizações sociais. Não foi simplesmente Colombo chegar aí, hashtag tá tudo aberto, não tem nada. Não, pelo contrário. E a gente vai ver uma das maiores, que é a Inca, né? Que era fortemente, tinha uma hierarquia, era dividida em Sapa Inca e seus parentes, e a nobreza, que era dirigentes e militares.
os camponeses, né, que são aqueles que sempre fazem a produção, e os escravizados. O Inca significa chefe, era considerado filho do deus do sol e por isso venerado como uma divindade. Então vocês estão vendo aí que o Inca, né, nessa sociedade americana, né, antes de ser descoberta entre aspas pelos europeus, eles tinham toda uma sociedade de hierarquia. Sob sua autoridade estavam centenas de tribos que deveriam lhe servir através de trabalho obrigatório, pagamento de tributos e serviço militar. Olha aí, a gente tinha um contexto de sociedade antes dos europeus. A população se organizava em torno de Ailaú, comunidade de língua quechua, onde os homens tinham a obrigação de trabalhar em terras e em obras públicas, seja obra do grande sapo Inca. Sapa Inca, né? Que sapo. Sapa Inca, perdão. E tinha a obrigação de trabalhar em terras públicas, né? De grandes períodos. E quanto às mulheres, as mais consideradas bonitas pelos Incas, eram enviadas para servir ao Inca, que é o chefe, seja como amante ou tecendo sua roupa. Veja aí que eles tinham uma cultura já de uma sociedade, né? Então esse termo índio, né, por conta do erro de Colombo, não sabia o que tinha no continente americano, né? Olha aí na tela de vocês, tá passando na tela de vocês, né, Machu Picchu lá no Peru, né? Ali na nossa América do Sul, como era. Está vendo o Inca na tela, justamente. Veja que nós tínhamos, né, esses povos ameríndios, como são chamados, né, de uma forma só depois dessa colonização europeia, tinha sociedade, tinha cidade, tinha imposto, tinha tudo. Qual era a diferença para a europeia? Quase nada. Vamos para os astecas, que é um povo também que tem muita coisa legal para a gente ver. Os astecas, o imperador não era considerado filho ou encarnação dos deuses, né? Diferente do Inca, que você viu que era um deus, que era considerado uma divindade, como na cultura Inca e Maia. No entanto, seu poder consistia na crença do que ele era um intermediário entre os deuses e os homens. Então, o chefe dos astecas era considerado um intermediário entre o homem e uma divindade. A sociedade asteca estava dividida em unidades familiares ligadas por laços de sangue e ancestrais comuns. Os camponeses eram os mais numerosos, mas havia um grande número de artesãos, fabricantes de roupas e utensílios que construía a base asteca social. Então, mais uma vez, uma cultura de uma sociedade, né, que tinha um rei, um líder que era intermediário entre o homem e os deuses. A gente está tendo aí, mais uma vez, a formação econômica da agricultura, eu vou ter o artesanato, tá certo? Então tudo isso era uma civilização que a gente já tinha antes dos portugueses, espanhóis chegarem, os ingleses americanos. Olha que imagem espetacular da sociedade asteca. Você está vendo aí como era linda, né? Isso aí é um registro arqueológico, né, no modelo como era feito. E aí veja que eles eram tão desenvolvidos quanto os europeus. Não tem diferença nenhuma, tá certo? Eu vou para a próxima tela, que vai ser os maias, que também é um povo que a gente vai ver aí, que é um povo muito interessante. A sociedade maia tinha uma hierarquia e no topo da pirâmide social estavam seus governantes. Sua função, além de política, era religiosa, pois as festas e sacrifícios aos deuses deveriam ocorrer sempre na sua presença, no caso do chefe, né? Havia sacerdotes e funcionários responsáveis pela cobrança de tributos. Também havia os camponeses, responsáveis pela agricultura, artesãos, que deveriam transformar a matéria-prima em objetos úteis
Olha aí, mais uma vez mostrando que a gente tinha todo um complexo de sociedade que não era diferente da europeia. A civilização maia durou 15 séculos. Vai do século 6 a.C. até o século 10 depois de Cristo. Então, mais uma vez, a gente tem aí um modelo de sociedade que não é muito diferente da europeia. Né? A diferença que a gente vai ter aí no sentido vai ser do poderio de arma de fogo, né? Quando os europeus chegam e que vão simplesmente em busca, né, de conquistar esses territórios, eu vou ter maior, né, questão de armamento, enquanto o outro não tinha. Mas ele já existia uma estrutura social e óbvio que por estarem num território há muito tempo, eles tinham o domínio do território. Né? Então não foi uma luta fácil entre os europeus e os povos que já estavam aqui. Tá certo? Olha que coisa linda o sítio arqueológico dos maias na tela de vocês. Né? Então veja quanto tinha arquitetura, o quanto tinha uma organização social, o quanto tinha de tudo aquilo que a gente já estuda em outras épocas e civilizações. Então nada é diferente, nada de normal. O que houve foi uma muito rápida dos territórios por conta daquilo que eu disse, que é os armamentos e, sem dúvida, a tecnologia militar. Mas em questão de estrutura de sociedade, era a mesma coisa, não mudava nada, tá certo? Então, o que é que a gente precisa, recapitulando aí para todo mundo que ainda está chegando agora e que entendeu tudo aquilo que a gente falou. Aula 15, aula 16 é sobre povos ameríndios. Recapitule comigo. Nada mais é do que os povos que viviam aqui. A gente viu que essa galera chegou no Bering, que é uma das teorias, e esse termo índio é um termo usado erroneamente por Colombo, porque Colombo achou que estava chegando na Índia, mas Colombo estava chegando na América. Então foi errado. As culturas e sociedades desses povos a gente viu aí as principais, as maias, as incas e os astecas, e sem dúvida tinham um conceito de sociedade tão igual quanto a europeia. Não muda nada, é tudo igual. Então a gente precisa, né, parar, né, de se achar. Muitas vezes a gente acha, não, os europeus são melhores, a gente quer... Relaxa, a gente também foi tão bom quanto, tá certo? Bem, eu vou deixar para vocês um muito obrigado na tela de vocês. Use máscara, mantenha o distanciamento social sempre. A pandemia não acabou, tá certo? Sempre se cuide. Para maiores dúvidas, continue acessando e assistindo nossas aulas. Um forte abraço. O Vento Tambu, mais trabalho, mais futuro. Tchau.